Talvez você esteja passando por algum processo de luto, ou já tenha sofrido em algum momento da vida com a perda de alguém. Ou quem sabe você seja uma daquelas pessoas que preferem nem tocar no assunto, pois teme que um dia isso aconteça com você e por medo de não saber lidar com o assunto acaba deixando de lado. Talvez por termos esse tabu, não sabemos como lidar quando a morte chega. Ficamos perdidos, perplexos, sem saber o que fazer. Falar de morte não é algo comum. Costumamos pensar na vida somente com planos, sonhos, conquistas, perspectivas, chegadas e anulamos o fato da finitude, da partida, das perdas do fim, ou seja, da morte que também é parte do ciclo da vida. É importante ressaltar que falar no assunto é fundamental para entendermos e sabermos como lidar de forma mais ajustada quando esse chegar. Então, para entender mais sobre esse processo, é preciso definir bem o que significa a palavra luto. Luto vem do latim lucto e significa um sentimento profundo de tristeza e pesar pela morte de alguém. Para a psicologia, o luto está ligado aos processos que envolvem perdas em diversos contextos e podem ser muito mais abrangentes, porém vamos focar na definição geral da palavra relacionada à morte. Em nossa cultura, ninguém é preparado para vivenciar os processos de perda, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde estaremos diante dessa situação. O certo é que luto, morte e perda é assunto que pouco se fala. Desde cedo aprendemos que os seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Não necessariamente tudo ocorre nessa ordem. O certo é que ao nascer uma vida, a certeza que se tem é que esta se findará. Muito embora todos saibam desse fato, ninguém busca informações que o ajudem a entender o processo de luto, para saberem lidar de forma adequada com esse momento de dor, sem grandes prejuízos. Quando pensamos na vida, o que vem à mente é sempre as alegrias, as conquistas, os projetos, estudos, trabalhos, vitórias, felicidades, e aí se vai. E esquecemos que nem tudo são flores. Aliás, que as flores também podem ter espinhos e estes podem machucar, deixar marcas de feridas, cujas cicatrizes sempre vão estar ali. Talvez por isso tenhamos tanta dificuldade quando, enfim, a dor da perda vem nos afligir. O que fazer quando a morte leva aquelas pessoas a quem amamos? Não existe fórmula mágica para dizer exatamente como vamos passar por esse momento de maneira mais adaptativa. Não há como prever as reações, se vamos chorar, desesperar, sentir raiva, remorso, culpa, porque tudo depende da forma como ocorreu a situação. Cada um vivencia o luto de acordo com sua personalidade, com suas perspectivas, resiliência, estratégias de enfrentamento e de acordo com o significado que se atribui à pessoa que se foi. Isso é individual, é único para cada pessoa. Mas através dos estudos sabe-se que existem algumas atitudes importantes a ponderar em relação ao luto. Primeiro, aceite o fato de que toda vida tem um fim. É parte da jornada de cada um e isso vai chegar independente de idade, condição social, atributos físicos ou qualquer outra característica. 2. Vivencie o processo de luto. Não existe essa conversa de dizer que você é forte e pode passar por cima do seu sentimento de tristeza ou que tem o poder para reprimir a tristeza. Quando as pessoas escolhem não vivenciar o processo de luto, podem estar trazendo para si adoecimento como consequência das emoções reprimidas que tanto poderão se manifestar no corpo quanto na mente. 3. Busque estratégias para enfrentamento. É preciso buscar estratégias para enfrentar melhor esse momento. Elaborar a perda é muito importante. Como isso é possível? Busque apoio familiar, de amigos e um profissional
Não sofra sozinho, não se isole. Muitos se apegam à fé. Procurem pensar nas coisas boas vividas com a pessoa que se foi. 4. Não foque no fato em si. Tente não se culpar ou viver em busca de culpados para o fato. Normalmente, no momento das mortes ou da morte das pessoas, sempre questionamos e ficamos presas a pensamentos sobre os porquês. Por que fulano se foi? E se eu tivesse feito diferente? E se não tivesse deixado meu filho, ou minha mãe, ou meu pai sair? E se tivesse feito diferente, talvez ainda pudesse estar com ele ou com ela. Se não tivesse internado no hospital, esses pensamentos nunca têm fim. E quando ocupam a mente, constantemente podem gerar uma angústia interminável. Porque ao carregar uma culpa que não é sua, a mente passa a processar uma série de pensamentos, como consequências podem desencadear alguns transtornos mentais, como depressão ou algum tipo de transtorno de ansiedade. Lembre-se, os sis e os porquês são infinitos e é preciso combatê-los. Estamos passando por um momento difícil e particular, mas gostaria de deixar esta palavra para que você medite. E se você gostou do que eu estou falando aqui, se você está vivendo esse momento, compartilhe para que mais pessoas possam entender como enfrentar esses momentos tão difíceis da vida. Deus abençoe, fique com Deus e um grande abraço.